Fala, gurizada, bom dia a todos. Meu nome é Arthur Chafra de Azevedo e hoje eu vou falar um pouco aí de como o empreendedorismo mudou minha vida, mudou minha forma de analisar o mundo, de ver as coisas. Tudo começou em 2019, eu tinha 14 anos e eu adorava esse mercado, conheci esse mundo a partir do canal da Hyped Content Brasil, que eles faziam vídeo de streetwear e produziam vários conteúdos no Instagram, no YouTube, desse assunto de streetwear e de tênis, que é a maneira de se vestir, a maneira que tu se veste. E eu conheci esse mundo, me interessei muito, achei muito legal. E um dos vídeos que mais me chamou a atenção também foi o do quanto custa o outfit, que essa figura aí ficou marcada na história, que é o gordinho do outfit, que ele tinha uns 13 anos e ele vestia mais de 50 mil reais em roupas. Então, pra mim, foi muito legal, eu adorei conhecer esse mundo. E eu queria também ter essas roupas, ter esses tênis, só que eu não tinha oportunidade de comprar. Na época eu tinha 12, 13 anos e meu corpo estava crescendo e era muito caro, era 1.000, 2.000 reais um tênis desse. E para meus pais também não queriam investir esse dinheiro em mim. Então, em novembro de 2019, eu tive a oportunidade de primeira vez de comprar um tênis desse. Eu fui para um drop, que um drop é um lançamento. Foi lançar um tênis, que foi o Adidas Easy. E foi organizada uma fila no Barra Shopping Sul. Esse lançamento ocorre globalmente, sempre no mesmo dia. Então, tanto aqui no Brasil, quanto na China, nos Estados Unidos, sempre lança no mesmo dia. E esses tênis que eu queria e que eu gosto muito, tem uma exclusividade enorme por trás. Então, eu cheguei lá às 6 da manhã, na expectativa de comprar os tênis, e já tinha muita gente dormindo na fila desde o dia anterior. Então, eu já nem sabia mais se eu ia conseguir comprar o tênis. E, para mim, foi um sentimento de nervosismo, não sabia se eu ia conseguir comprar, se ia dar certo ou não. Mas, no fim, deu tudo certo. Eu comprei o tênis, e aqui eu botei um vídeo. Foi um momento muito emocionante para mim, e com o tênis na mão. Isso foi na época do Natal, então o shopping já estava todo enfeitado. E, pô, foi insanamente, foi um momento insano, foi muito interessante, foi muito legal mesmo. Daí, quando eu comecei a entender um pouco mais desse mercado, quando eu comecei a estudar a fundo mesmo, estourou a pandemia e isso foi muito prejudicial para mim, porque quando minha vida empreendedora estava começando, eu não tinha estourado a pandemia e meus pais tinham desacreditado de mim, daquela iniciativa que eles me deram, com aquele capital. E ainda por cima de tudo, o tênis que eu comprei não cabia no meu pé. Eu tinha comprado um tênis maior do que meu número, então eu ia ter que dar um jeito de fazer alguma coisa com aquele tênis, porque não ia ficar parado na minha casa. Daí eu dei a volta por cima, depois de um tempo anunciando em todos os marketplaces possíveis, no Facebook, em grupos de WhatsApp, no Mercado Livre, no OLX. Depois de receber muitos não, eu finalmente consegui vender esse Easy e eu tive lucro. Eu comprei o tênis a R$1.000 e eu consegui vender o tênis a 1.300 depois. Foi um momento muito especial para mim, porque eu nunca tinha feito nenhuma venda na vida, não sabia como é que funcionava. Então, foi muito bom, foi muito feliz mesmo. E eu também fiquei um pouco ansioso, fiquei um pouco nervoso, porque, como eu falei anteriormente, foi a primeira venda que eu fiz. Então, eu não sabia como eu ia enviar esse tênis, como é que eu ia fazer. E ainda por cima, esse cara que eu vendi era do Espírito Santo. Então, eram muitas dúvidas para mim. Eu não sabia como é que ia rolar isso aí direito. Mas, no fim, deu tudo certo. E eu registrei uma foto de eu fazendo envio do tênis dos Correios. E foi isso. Só que a gente estava num momento muito complicado, que era a pandemia. Eu tirei um peso das costas vendendo esse tênis. Só que a gente estava em época de pandemia, ninguém sabia até quando o Covid ia durar. Então não tinha ainda o apoio também da minha mãe, que não gostou muito, falou que era muito caro esses tênis, não valia a pena. Mas eu não desisti. E eu fiz meu segundo investimento, fiz minha segunda compra, que dessa vez foi 3 pares de Nike SB Check Solar.
E eu, como o tênis era muito baixo, o custo do tênis era muito baixo, eu consegui ele numa promoção, eu sabia que eu consegui vender ele com uma margem de lucro. E foi isso mesmo que aconteceu. Depois de muito esforço, eu consegui vender esses 3 tênis e eu tirei uma lição sobre esse mercado. Os pares que mais vendiam e os que mais tem gente procurando é os que têm uma exclusividade, é os que têm uma história por trás, que é o exemplo dos Air Jordans e dos Yeezys. O que mais interessa às pessoas são quão exclusivos são esses tênis, quão limitado, qual é a versão, se é uma versão especial, e que não era o caso desse Nike SB Check Solar. Eu tive um pouco mais de dificuldade de vender esse tênis por causa disso. Mesmo ele tendo um custo menor que o Yeezy, ele não era exclusivo, era um tênis convencional. A loja que eu criei foi a Japa Apparel. E dali, dos 4 pares que eu tinha em estoque, viraram 15, viraram 20, 25, 30. E eu vi que era um baita negócio que eu tinha feito. E ainda por cima, eu estava trabalhando com uma coisa que eu amava. Era tempo de pandemia, então estava sendo muito especial. Eu amo tênis, sou apaixonado por tênis, então estava sendo muito, muito legal mesmo. E o crescimento foi exponencial e muito rápido. No início de 2020, eu tinha R$1.000 de investimento nesse mercado. E no final de 2020, eu estava com mais de R$80.000 investidos em tênis. E isso foi um crescimento exponencial, mesmo muito rápido. E naquele momento, as vendas na internet estavam explodindo. Então, o pessoal estava comprando muito pela internet. Não tinha nenhum shopping aberto. Isso fez com que meus tênis disparassem o valor e vendessem muito. Eu encontrei uma oportunidade também para vender para o exterior. Eu comecei a entender bem esse mercado de resell, que é a revenda, e eu vi uma forma de faturar mais. Eu tinha, na época, uns 20, 25, 30 pares, que nem nessa foto mostra bem, e eu encontrei uma oportunidade para vender para o maior marketplace do mundo, que é a StockX. E eu não tive medo, eu vi que tinha alguns problemas, tinha alguns empecilhos, mas eu fui para frente e botei a cara e vendi vários tênis para lá. E o melhor disso tudo é que eu estava ganhando em dólar. Então era muito diferente. Eu fui um dos pioneiros do Brasil a vender tênis para a StockX. Então foi muito bom, eu ganhei muito dinheiro naquela época. E o meu estoque cresceu muito e foi isso. Outra coisa que marcou meu sucesso, eu acredito que foi o marketing e a fidelização. Eu trabalhei muito forte no Instagram, no TikTok, e eu fiz vídeos virais com mais de 3 milhões de views, com mais de 500 mil likes. Então, muita gente conheceu minha loja a partir disso. E eu fazia conteúdo no Instagram diariamente. Eu fiz muitos stories, muitos reels, postei muito. E eu me preocupava muito com a opinião e com o feedback dos clientes. Então, eu sempre me esforçava para sempre fazer um envio do melhor jeito que eu pudesse, de enviar da melhor maneira possível e sempre perguntar um pós-venda para o pessoal se estava dando tudo certo, se estavam gostando do tênis. E aí também eu botei um print de um mano que eu vendi. E as consequências disso, que ter começado a empreender na pandemia foi imensamente importante para mim, porque eu estava com a cabeça meio quente, a gente estava vivendo um grande problema que era a pandemia, e eu consegui esfriar um pouco a cabeça, consegui pensar e manter meu foco no mercado dos tênis. Além disso, eu acho que o principal foi que eu consegui ajudar meus pais financeiramente. E então, lá em casa também as coisas não estavam tão fáceis, e eu consegui desfrutar de uma liberdade financeira. Eu conseguia fazer meu próprio dinheiro. E isso com 14, 15 anos foi muito bom para mim, e eu acho que é muito importante isso. Também eu fiz amigos até fora do país, que é o caso do Arthur Schneider, que é um amigo meu porto-alegrense, só que no momento que eu conheci ele estava morando no Canadá, e a gente trocou ideia, a gente trocou muita ideia mesmo, e ele passou experiências do Canadá para cá, para o Brasil, para mim, e eu passei experiências do Brasil para o Canadá, e a gente conseguiu crescer muito, nós dois. E eu vi na prática como era empreender no Brasil. Eu vi as dificuldades que tinha, e no final disso eu vendi mais de 350 pares. Aqui eu botei um vídeo com ele, que a gente gravou, e conta um pouquinho da minha história também. Teve o retorno das aulas presenciais em 2022, e eu tive que focar um pouco no colégio, porque eu também precisava passar de ano.
Então eu continuei vendendo tênis, mas não como antes. E além disso, as pessoas voltaram a comprar nas lojas físicas. Então eu que vendia somente no online, as vendas caíram um pouquinho, mas eu continuei vendendo. E finalizando, o empreendedorismo me ajudou muito e eu acredito que também pode ajudar vocês. Na minha visão, quem emprega hoje no Brasil são os empreendedores e eles movem a economia, mas infelizmente eles não são muito bem vistos. Tem muita gente que pensa que empreendedor não é isso aí, que distorce a economia, que é somente problema. E eu não acredito nisso. Para mim, o empreendedorismo é muito importante e realmente transforma. E além disso, não são só tênis que se podem vender, não são só os sneakers, existe uma variedade de produtos. Eu acho que cada um de vocês deve gostar de alguma coisa e essa coisa deve existir no mercado, deve existir um mercado sobre isso. Também eu consegui desfrutar de uma liberdade financeira, então o dinheiro que eu fiz, eu botei tudo no bolso e hoje, se eu quiser, eu posso ir no shopping comprar uma camisa, não preciso ficar pedindo dinheiro para meus pais. E acho que a maior lição de todas, que é até na maior das crises do mundo, que na minha visão foi a pandemia, sempre vão existir oportunidades. Sempre vai ter oportunidade de empreender, sempre vai ter gente ganhando dinheiro. E o empreendedorismo me ajudou muito e eu acredito que também pode ajudar vocês. Obrigado.